O Presidente da República da Guiné-Bissau diz que é preciso que os juízes se afastem dos políticos para restaurarem a confiança do povo no poder judicial. Umaru Sissoko Embaló presidiu hoje a abertura do novo ano judicial. O chefe de Estado anunciou ainda que os futuros membros do governo terão de apresentar declarações de bens antes de assumirem funções. O presidente da Guiné-Bissau advertiu aos juízes a afastarem-se dos políticos para restaurar a confiança do povo na justiça. Umaru Sissoko Embaló falava em Bissau na abertura do novo ano judicial. O papel de juiz e de campo. Não. E de campo. E mais grave, ora que o juiz está vestindo camisola de partidos políticos. A sociedade está desmoronando. Papel de juiz é aquilo. Não tem que ter uma sociedade que com sociedade de coronavírus sociais. Não tem que ter uma sociedade de homens de bem, mulheres de bem e para não pinja. Ao Procurador-Geral da República, Umaru Sissoko Embaló afirmou que todos os membros do governo saído das próximas eleições terão que apresentar declaração de bens. Depois da eleição, todos os membros do governo que não nomear, que não vai dar posse, tem que fazer declaração de ser bem. E dia que não sei, tem que inspecionar o que bens. Aquilo é que é. E tabatice sociedade de gente sério. Por seu lado, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça evocou algumas reformas em curso na Corte, entre as quais o reforço da inspeção. O apuro da qualidade de decisões judiciais e a sua fundamentação, aliada a uma observância estrita das regras deontológicas e éticas, devem constituir uma preocupação constante da Justiça e representam importantes objetivos a perseguir pelo Estado. O Presidente da República anunciou para breve o início da construção do Tribunal Regional de Buba, no sul do país. Os peritos do setor energético dos países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental encontram-se reunidos em Bissau para analisar as fragilidades energéticas na sub-região. O encontro antecede a reunião dos ministros da energia da comunidade no oeste africano, que deve validar ainda 3 documentos comunitários sobre a política energética, Código Regional de Eletricidade e ainda a política do hidrogênio verde. O objetivo visa transformar a sub-região em mercado de eletricidade aberto, competitivo e atrativo para investimento privado. Os documentos a serem submetidos à vossa apreciação nesta reunião constituem o conjunto das soluções a adotar de forma a fazer face ao déficit energético no nosso continente e, em particular, na costa ocidental africana. Aliás, os mesmos documentos são suscetíveis de transformar a nossa sub-região oeste africana em mercado de eletricidade aberto, competitivo e atrativo em matéria dos investimentos privados no setor energético. A Guiné-Bissau é o país com a taxa de acesso à eletricidade mais baixa no espaço da CDAO. Para inverter este paradigma, estão em curso vários projetos de construção de infraestruturas elétricas em todo o país, graças aos financiamentos dos nossos parceiros de desenvolvimento. Proibição de mendicidade forçada de crianças talibés pelo governo da Guiné-Bissau continua a suscitar reações. Um dos mestres corânicos de Bissau pediu ao governo que crie condições para apoiar as escolas e manter as crianças apenas no ensino do Alcorão, sem necessidade de recorrer à mendicidade nas ruas. O mestre Alhaji Cherno Baldé ensina o Alcorão há 32 anos no bairro de Kuntumarina, nos arredores de Bissau. Com mais de 40 alunos que pedem esmolas para autossustentarem-se, Alhaji Cherno Baldé pediu o apoio do governo para poder tirar as crianças da mendicidade. Não pede o governo, antes para falar ninguém para sair, para criar condição, para ajudar alunos. Para alunos ali na Bissau, e cachiunan. Quem que fala que chega 500, na ini chega 500, para ajudar, para ajudar mestre Al-Qur'an.
O secretário executivo da Associação dos Amigos das Crianças, AMIC, saúda a decisão do governo de proibir a mendicidade dos talibés, mas pede medidas robustas para a sua efetivação. A multiplicidade de causas que empurram as crianças nessa situação. Portanto, a estratégia também tem que ser não só robusta, mas também holísticas, né? Eu acho que nenhuma organização, de uma forma isolada, pode dar resposta consistente a esta problemática. Desde 2005 que a AMIC tem trabalhado com uma rede transnacional na identificação e retirada de crianças talibés nas ruas de países vizinhos e reintegrá-las na família. Laudolino Medina pede metodologias próprias para resolver esta questão. Nós não somos contra as crianças talibés, porque uma criança na aprendizagem corânica, né, portanto, é um valor. Se é um valor, é positivo, mas sim, nós somos contra a maneira como esta prática é feita. Viola os direitos da criança, viola as convenções internacionais em matéria dos direitos da criança. Segundo o secretário executivo da AMIC, já foram resgatadas em 18 anos mais de 3.000 crianças talibés reintegradas na família com um projeto de vida. As contas externas da Guiné-Bissau referentes a 2021 são satisfatórias e registram um aumento do excedente na balança de capital na ordem dos 91 mil euros. As informações foram anunciadas pelo Banco Central dos Estados da África Ocidental. Ao presidir a abertura da jornada de divulgação de contas externas da Guiné-Bissau, o ministro das Finanças lembrou que os resultados alcançados ocorreram num contexto de incertezas marcado pela retoma da atividade econômica, isto é, após a recessão registrada em 2021. Estes resultados foram alcançados num contexto internacional marcado pela retoma da atividade econômica depois da recessão registrada em 2020 e resultante da Covid-19. O titular da pasta das Finanças apontou a diversificação das atividades econômicas como forma de garantir o equilíbrio externo e o reforço na mobilização das receitas fiscais. A dependência da nossa economia na monocultura da castanha de caju evidencia de forma clara a vulnerabilidade estrutural da nossa economia. Neste sentido, temos que ser capazes de ultrapassar o statu quo, que, através de medidas que precisam para ser diversificadas, a nossa economia de forma a garantir o equilíbrio externo e o reforço na mobilização de receitas fiscais. A diretora do Banco Central dos Estados da África Ocidental afirmou que as transações registradas em 2021 contribuíram significativamente para a melhoria da balança do pagamento. O saldo global da balança de pagamentos apresenta excedentes de 60 mil milhões de francos CFAs, após um excedente de 52 mil milhões em 2020. Num contexto internacional marcado por crescentes incertezas, somos obrigados a estarmos mais vigilantes, a realizar profundas reformas com vista a acelerar o processo de diversificação das nossas exportações e limitar a nossa dependência da importação dos alimentos. A balança do pagamento é um quadro que analisa as transações feitas entre residentes e não residentes na Guiné-Bissau durante um determinado período de tempo. Há 50 peças da coleção e arquivo Amílcar Cabral que contam a história do herói revolucionário em Lisboa, no Palácio Baldaia. A iniciativa é comemorativa dos 50 anos 25 de Abril e tem entrada livre. Cada uma destas obras leva-nos a momentos e lugares da vida de Cabral. As boas-vindas dão-se com o roteiro diplomático das suas viagens. Viveu 50 anos e sabe-se que viajou mais de 140 vezes. Prova disso, um retrato raro na Ásia. O mundo do líder revolucionário está também em pérolas como esta, do arquivo familiar, os postais amorosos enviados à mulher Ana Maria enquanto estava longe. A exposição tem um conjunto de peças, que são as peças documentais dos arquivos históricos,
correspondência original de Amílcar Cabral. Nós recorremos a diferentes tipos de arquivos, mas para o caso de Amílcar Cabral, o arquivo Amílcar Cabral, que neste momento está na Fundação Mário Soares e Maria Barroso, é um arquivo muito importante, é um arquivo que estava na Guiné até final dos anos 90, depois foi recuperado a partir da Fundação Mário Soares e Maria Barroso aqui em Portugal, e agora que está recuperado nós também entendemos que de alguma maneira seria interessante justamente pensar que esse arquivo deve regressar. O legado do líder fundador do PAIGC ultrapassou as fronteiras da língua portuguesa. Hoje é tema de estudo nas universidades de todo o mundo. E do ponto de vista artístico, o quadro de Noronha da Costa fica para testemunhar o lado pop revelado depois da Revolução. Perceber o eco de Cabral a nível global é o objetivo desta exposição, organizada pela Comissão Comemorativa 50 anos, 25 de Abril. Amílcar Cabral é, de facto, uma figura que teve uma vida fulgurante, meteórica, nasceu em 1924 e morreu em 1973, não viveu muitos anos, mas a sua morte e a sua trajetória de vida provocaram nos últimos 50 anos, se quiser, uma avalanche de discursos, apropriações, retratos, músicas. E, portanto, esta é uma exposição sobre Amílcar Cabral, acho que é uma exposição que interessa a quem conheça ou quem quer aprofundar o seu conhecimento sobre o que foi a vida, enfim, de um dos revolucionários que contribuiu para o fim de um dos últimos impérios, do último Império Europeu, mas é uma exposição que também nos permite perceber aquilo que nós temos chamado as vidas póstumas, as vidas posteriores de Amílcar Cabral. E como figura inspiradora para os movimentos antirracistas, saiba-se que há objetos simbólicos, até hoje usados no cotidiano. A componente audiovisual é central para que se entenda a política de comunicação do seu partido e dos cineastas guineenses que daí nasceram. Há ainda filmes contemporâneos que falam sobre a recuperação do arquivo fílmico histórico da Guiné-Bissau. Ao todo são 50 os objetos escolhidos, para ver no Palácio Baldaia até 25 de junho. Ponto final do Repórter África. A coleção e o arquivo do herói revolucionário Amílcar Cabral a fechar este Repórter África. Fique bem.